Bem-vindo ao Agrocast, seu canal de conteúdo em gestão do agronegócio, com o Antônio Schacker. Olá pessoal, hoje eu vou falar de um assunto muito importante, que é quanto devemos esperar de lucro em uma fazenda de pecuária. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero contar uma rápida historinha aqui para vocês. Imagine que você está entrando num restaurante e você encontra com um amigo de longa data. E esse amigo está jantando com uma pessoa que você não conhece e ele falou assim, senta aqui comigo, vamos conversar porque você tem uma informação que eu preciso. Você que é da pecuária, que está nos ouvindo aqui hoje, está encontrando um outro amigo que não é da pecuária e jantando com uma terceira pessoa que você nem conhece. E ele fala, quero apresentar aqui o João. O João é meu amigo, ele acabou de herdar uma fazenda e não tem a mínima noção de quanto essa fazenda de pecuária pode dar de dinheiro para ele. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a resposta que a gente pode dar para um colega que acabou de assumir uma atividade pecuária e não tem a mínima noção de qual o potencial para que de geração de resultado ou de caixa que essa propriedade tem. Bom, são três grandes aspectos que a gente deve levar em consideração na hora de estabelecer a expectativa de resultado da atividade pecuária. Quero lembrar que essas expectativas já são para operações profissionais de gente, como você já assistiu nos vídeos anteriores, que tem o locus de controle interior, ou seja, que assume para si a responsabilidade de sucesso. Aqui eu não estou falando de média, estou falando de potencial e de situações que fazendas já conquistam. Então, vocês podem acompanhar comigo aqui que são três aspectos. O primeiro aspecto é sobre quanto eu posso ganhar em relação ao valor do rebanho. A gente parte de uma premissa que o mínimo de resultado que uma fazenda deve gerar sobre o que vale o rebanho é de 15% ao ano. Ou seja, eu identifico quanto vale o rebanho, naturalmente quantos animais eu tenho, quanto eles pesam, qual é o valor equivalente para cada animal, tenho o valor da minha plataforma de rebanho e aplico 15% sobre o que vale o rebanho. Esse número, a gente entende que profissionalmente ele deve ser superior a 15%, mas temos potencial aí de chegar a 20% ou até mais do que 20% sobre o que vale o rebanho. O segundo aspecto para definir o alvo ou o potencial do resultado é o resultado por hectare. O que é o resultado por hectare? É quanto de caixa livre sobra por área aberta. Como é feita essa conta? Receita total menos despesa total, mais quanto o rebanho aumentou ou diminuiu em reais. A gente acredita que o alvo inicial deva ser R$500 por hectare em grande parte do Brasil. Naturalmente o camarada fala assim, Antônio, eu estou aqui no Pantanal Sul-Mato-Grossense, ou no Pantanal Mato-Grossense, ou até no Chaco do Paraguai, evidente que o resultado por hectare deixa de ser uma referência importante. Aí o que vai ter nesse momento é o resultado sobre o que vale o rebanho. Mas de qualquer forma, para quem está operando a sua fazenda, que é uma situação, vamos colocar, mais ampla no Brasil, a gente deve tratar aí como resultado por hectare, que é o índice dentre eles que eu gosto bastante, que é geração líquida de caixa por hectare. E aí, sempre com um olhar para buscar R$1.000 por hectare de resultado líquido de caixa, acima disso. E por último elemento, menos importante ao meu ver, porque é mais importante o lucro da fazenda do que o lucro do boi, mas é uma referência. Deve sobrar para nós ao menos R$400 para cada animal abatido, para cada boi abatido. E esse número a gente tem medido aí que pode superar R$600 por boi abatido. Vai ficar mais claro aqui a continha? Acompanhe comigo na nossa lousa. Então, primeiro elemento, expectativa de resultado, né? Vamos imaginar, eu tenho 1.000 hectares de área aberta vezes R$500 de expectativa de resultado, eu passo a ter 500 mil por ano. Essa é a minha expectativa de resultado, ou seja, fixei, eu tenho uma área aberta, tenho uma expectativa, 500 mil por ano. A partir daí eu desdobro o meu planejamento. O outro elemento é o valor do rebanho vezes 15%. Vamos imaginar aqui, acompanhando comigo, eu tenho um rebanho de 2.000 cabeças, no valor médio por cabeça de R$1.600, ou seja, eu tenho 3,2 milhões, que com 15% aí eu tenho 480 mil de resultado. Perceberam como é simples essa processo, essa conta, né? E por último, é o tema que eu coloco aqui sobre o resultado que sobra num animal, ok? Então eu tenho um bezerro onde hoje eu compro a 1.100, com frete e comissão colocado na fazenda, num tempo de permanência de 20 meses, gastando R$43 cabeça mês. O custeio, ou melhor, o desembolso desse animal nesse período de fazenda foi de R$860. Vendi um boi gordo por R$2.470 e aí eu tenho naturalmente um resultado de R$510, ok? Então com isso a gente consegue ter essa plataforma toda. O que é o mais importante aqui, meus amigos? É a definição que eu parto de uma premissa ou de percentual do que vale o rebanho, ou de resultado por hectare, ou de geração líquida
por animal abatido e a partir desse momento eu desdobro o meu plano estratégico para conquistar esse objetivo. A fazenda é sempre consequência desse alvo que eu acabei de demonstrar para você. Se eu estabeleci que meu alvo estratégico é R$1.000 por hectare, aí eu vou definir qual lotação eu devo ter, qual GMD eu tenho que ter, qual é o desembolso cabeça-mês que eu tenho que ter e qual a minha expectativa de valor de venda que o mercado que determina. Ou seja, eu tenho que voltar para os elementos que estão dentro da porteira, que é a lotação em GMD para ter isso. Mas não se esqueçam, percentual sobre o que vale o rebanho, lucro por hectare e lucro por boi. Com essas 3 premissas a gente vai conseguir elaborar um projeto muito bem feito. Nos vemos na próxima, um grande abraço!